Bom, meus irmãos, e para dar início a mais uma noite de estudos, dando início ao Livro dos Espíritos, a esse momento inicial, convido o nosso irmão Marcos Melo para coordenar esse momento. Obrigado, Bel. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma noite reunidos, estudando o Pentateuco. Hoje, como já era tradicional, para nós tínhamos o nosso sábado que estudávamos o Livro dos Espíritos. Estava de Aureliano, um amigo nosso, para quem não conhece, e meu, Antônio, São Inácio. E eu e Antônio, com essa necessidade de estudarmos, iniciamos um estudo lá. Eu continuava naquele meu trabalho de ser o carregador de livro, né? Então eu carregava um monte de livro lá para a casa de Aureliano, e quando chegava lá a gente começava a estudar e começou a perceber que aquilo tudo começava a fluir e que tinha um amparo de alguma forma ali e um direcionamento que a gente não entendia muito bem o que era. E isso foi se repetindo até que nós resolvemos, né, principalmente Antônio, que foi que puxou essa ideia de criarmos esse grupo de estudo na casa, porque não existia nenhum grupo de estudo na casa. O único grupo de estudo que existia até o momento, antes de ser criado, virtualmente, tanto o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e dos Médiuns, nós tínhamos apenas, anteriormente, o estudo do livro que é o Espiritismo e, posteriormente, com a continuidade, de acordo com as orientações de Kardec, com o Livro dos Espíritos. Isso nos deixou felizes, mas com a responsabilidade muito grande, porque sabemos de quão é importante a gente trazer esses ensinamentos. Eu não tinha nenhum preparo pedagógico, não tinha a menor ideia de como é que ia passar esse ensinamento para aquela turma de iniciantes no Espiritismo, que muitos deles estão aqui, perseverando ainda conosco. E naquele momento eu não sabia, nem tinha a menor ideia, mas tudo foi acontecendo, o nosso empenho foi dando margem a outras ideias. Começamos a nos reunir, eu, Antônio São Inácio, vendo a melhor maneira de trazer essas colocações, e nós fomos felizes nesse primeiro momento, que foi assim, formar, né? Formar de uma forma alusiva, esse primeiro grupo que aqui persevera ainda, que era do estudo do livro que é o Espiritismo. Posteriormente, a gente comprou a ideia de dar continuidade, ainda sem ter uma forma, um direcionamento, mas novamente a equipe espiritual foi nos orientando, foi nos intuindo, né? Antônio foi dando as ideias, a gente foi bolando, foi tentando ver a melhor maneira, e iniciamos, como vocês sabem, em agosto do ano passado, os nossos estudos, e que viemos avançando. Até o momento nós não havíamos iniciado, porque ficamos com a preocupação com relação ao retorno. Como é que a gente vai fazer? Vamos aguardar um pouco mais para a gente parar, e sempre pensando que devido ao lapso de tempo, devido àquele período que nós estávamos sem adentrar no Livro dos Espíritos, estudando, da forma como nós vimos, né, paulatinamente, haveria necessidade de recomeçarmos, ou fazermos um resumo, ou de alguma forma adentrarmos naquelas questões de forma um pouco superficial, para rememorizar, relembrar como é que nós tínhamos estudado e avançarmos nas questões. Só que isso se prolongou, né, e Antônio disse, olha, a gente tem que começar. Isso foi um mês atrás, né? E Antônio disse, mas a gente tem que começar, vamos tentar. E eu vim um pouco resistente, porque diante de toda essa situação, eu não sabia também como é que ia jogar esse contexto para que nós pudéssemos estudar o Livro dos Espíritos aqui. Por que eu digo isso? Porque no formato, como vocês vão ver, nós temos muitas obras auxiliares e temos questões que eram típicas do nosso encontro lá. Então, eu e Antônio, a gente veio tentando aperfeiçoar e trazer para esse formato digital, né? Continuo dizendo isso. Não tenho nenhuma formação pedagógica, não tenho nenhuma técnica de pedagogo.
eu vou seguindo a intuição, o que eu estou aprendendo e o que eu vejo que é a minha dificuldade, quando eu aprendo aquele tema e vejo a forma como eu utilizei para desenvolver o raciocínio, eu procuro trazer para vocês. Alguns me dão feedback, né, dizendo que tá compreendendo, tá ok. Então, assim, de certa forma, a maneira como a gente vem tratando esses temas está dando certo porque vocês estão compreendendo. Claro que é impossível a gente tratar de uma ciência, estudar uma ciência nesses pequenos momentos que nós vamos ter aqui. Nós estamos falando de um cabedal enorme de informações que nos requer outros tantos conhecimentos para que nós agreguemos o entendimento total. Então, é importante que seja feito esse estudo paulatinamente em casa, junto com o livro dos médios, junto com o evangelho, isso sempre de uma forma muito suave, cada um no seu tempo. Nada se exige de aprofundamento, nem, como já falei várias vezes, ninguém vai sair com certificado de conclusão de espírita profissional para poder abrir um centro espírita, coisa parecida. O que a gente quer é trazer esse conhecimento e com esse conhecimento ele possa ser interiorizado e nos auxilie a nos transformarmos, né? Que nós continuemos nessa nossa trajetória do aperfeiçoamento interno, através do estudo das leis morais, que é o mais importante. E nós vamos ter duas obras auxiliares, que é uma de Joana de Ângelo e de Caligares, que são dois autores importantes que dissecam esse tema. Né? Esse tema, no momento adequado, vai ser de uma forma mais contundente a participação de Antônio, porque ele já vem estudando esses temas há um bom tempo. Então, como nós dividimos esse estudo, é uma proposta de uma dupla que é tripla, né? Porque São Inácio, ele é o Coringa, né? É aquela nossa bola de segurança, porque eu não sei tudo, Antônio não sabe tudo. E São Inácio, ele sempre, diante das dúvidas que vão surgindo, ele sempre tem ali para nos auxiliar, né? Tanto é que eu sempre pedia para São Inácio, lá quando a gente estava no centro, ele sentar na minha frente. Porque quando me fizesse alguma pergunta que eu não soubesse, o Antônio também, a gente sempre ficava de frente um para o outro, né? Então, quando não se sabia de alguma coisa, eu olhava para São Inácio e arregalava os olhos assim, ele já sabia que era para ele começar a responder em nome da gente, né? Mesmo que a pergunta fosse direcionada para Marcos ou Antônio, mas diante da nossa, vamos dizer assim, falta de conhecimento sobre determinados temas, porque envolvem temas, e vocês vão ver, muito profundos, né? De matéria, de fluidos, e não, com o conhecimento de São Inácio ele vai agregar isso, e eu falo isso e não é para assustar ninguém, para achar que é uma coisa difícil, complexa, não. Como eu disse a vocês, a gente vai jogar a semente de uma forma bem simples, o material eu vou passar para vocês já conhecem como é o método que eu uso, eu gosto de antes tirar todas as dúvidas e dizer como é que a gente vai tratar esses temas, o que é que a gente vai ter disponível, quais são as obras, como é que vocês vão pesquisar essas reminiscências. Eu vou passar já pronto, que Gabriel, no final da aula, vai disponibilizar no grupo, todas as reminiscências da questão número 1, a questão 1019, vão estar compiladas. Então, a questão 1, se você souber qual é a obra que tem ali, qual é a obra que eu vou consultar, né, para aperfeiçoar o meu conhecimento com relação àquela questão número 1, você vai ter lá, nesse anexo, está em PDF, uma planilha de Excel que a gente jogou em PDF, tem lá, vai aparecer lá, questão número 1, dica de obra, aí tem lá a obra, o capítulo, tudo direitinho, ela já vai estar pronto. Isso era para a gente ter feito no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um processo muito trabalhoso, e não dava para que eu fizesse durante todos esses acontecimentos. Isso aí é um momento posterior que eu vou compilar. Eu já tenho tudo isso pronto, mas ainda não tive condições de sentar para colocar isso numa planilha, porque demanda muito tempo e tem que ser uma coisa muito cuidadosa para você não fazer uma referência ou mandar alguém ler uma coisa que não tem nada a ver. Então, eu gosto de revisar 1, 2, 3, até que eu possa passar com o máximo de segurança. Claro que não vai ser perfeito, porque não é perfeito. E nesse mundo que a gente vive não existe a perfeição, mas a gente pode se aproximar, vamos, sei lá, 80%, 90%. Então, assim, o material que eu passar, se vocês virem qualquer colocação que não esteja de acordo, se fizer uma consulta e disse, Marcos, essa consulta aqui não bateu com a questão, aí você nos traz, nos fala, porque nós estamos todos aqui reunidos e a nossa única intenção
é que todos nós avancemos nesse estudo. Então, quando você faz isso e aponta, o erro não é aquele o apontamento daquele que quer se exaltar, a palavra não é essa, aquele que quer diminuir, né, o trabalho, ou por orgulho, vaidade, para dizer que achou algo, não. Eu sei que todos aqueles que estão aqui, o único interesse é de continuar essa nossa caminhada. E quando você faz isso, você nos ajuda, porque nós vamos aperfeiçoando cada vez mais as obras. E principalmente esse nosso trabalho, que isso aqui ainda é uma semente. Uma semente que nós estamos regando pouco a pouco para que ela possa, como se fosse, como eles falam, né, a semente do carvalho. Né, você coloca aquela sementezinha ali, então é tão insignificante não é a palavra certa, mas tão diminuta, que você não imagina a fortaleza que aquela madeira vai se transformar, né, que aquela árvore frondosa vai se transformar. Então é isso que nós estamos fazendo, estamos jogando essa semente, criando esses materiais que não existem, da forma como nós estamos colocando. Eu até hoje não vi, se tiver algum canto dessa forma como a gente está estudando, e principalmente no Livro dos Espíritos, se vocês souberem alguma coisa um pouco mais aprofundada, ou que seja melhor de estudo, vocês podem passar para a gente, que a gente modifica. Como eu disse, a nossa intenção é o melhoramento contínuo de todos nós. Gabriel está na primeira tela, né, dessa projeção que nós vamos fazer, e de cara já digo a vocês que nós vamos usar o Livro dos Espíritos da tradução de Evandro Noleto, né? Essa tradução vocês já perceberam, aqueles que a têm, que se você pegar, como nós estávamos fazendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo de Guilhom e o de Evandro, colocar assim, na mesma, lado a lado para estudar, vocês vão ver que o texto, não é que o texto de Guilhom tenha nenhum erro, não é isso que eu estou dizendo. E nem quando eu faço essas colocações, não é desmerecendo. É porque na época que Guilhom, a tradução de Guilhom foi a segunda, né? Teve a de Salvador, esqueci o sobrenome dele agora, que é muito difícil a leitura dela, né? Que foi a primeira tradução, isso é mil e lá vai fumaça. E teve Guilhom, que foi depois. Então ele já usa um português um pouco mais rebuscado, ele para dizer a mesma frase, ele faz vamos dizer assim, um pêndulo para chegar naquele mesmo local que Evandro faz da mesma forma, mais simples, sem perder a profundidade, a qualidade da tradução, porque ele foi fiel à tradução em francês. Não se está dizendo que ele interpretou, porque aí ele estaria errando, ele traduziu. E dentro da tradução ele procurou um português um pouco mais não coloquial, né, porque aí ele estaria pecando pela simplicidade da forma como ele estava colocando, mas uma simplicidade que perderia a qualidade do texto, mas ele manteve, e vocês veem que o texto dele ele flui mais, você entende melhor quando você vai fazendo a leitura. Se vocês fizerem esse comparativo, vocês vão ver que a leitura de Evandro ele é muito melhor do que a de Guilhom, sem desmerecer Guilhom, né? Ele tem todos os méritos e as obras estão aí, tanto para um quanto para outro. Alguém possa gostar da dele, se quiser é melhor, mas para que a gente possa acompanhar as leituras, a sequência, seria melhor que todos tivessem a tradução de Noleto. Isso aí, a maioria do pessoal já tem, quem não tiver, na Livraria Espírita tem, é R$18 a obra. Tem também ela digital, mas para digital você não consegue pegar em PDF que não seja pago, e aí a obra é R$4, R$5, então é um valor insignificante diante da grandeza da obra. Então eu aconselho que realmente vocês adquiram a obra, seja digital, que no caso auxilia, né, a FEB que produz essas obras, para continuar divulgando e produzindo esses livros. Dito isso, a gente vai para o item 2 da nossa projeção. Bem, aí vocês estão vendo todas as obras que nós vamos utilizar, né? Temos sempre na parte de cima a figura do professor Eurípides e do nosso professor Jesus Cristo. De cara vocês estão vendo aí que eu coloquei a Bíblia de Jerusalém. Por que essa Bíblia de Jerusalém? O professor Severino Celestino, ele sempre usa essa Bíblia e ele nos traz essa informação que ela é uma das mais fiéis às traduções, né? Nós temos a Bíblia de Estudo do Peregrino, que algumas pessoas têm um fragmento dela, que é o Evangelho, né?
Só para vocês terem uma ideia, verem o potencial que ela tem das notas, dos contextos históricos que ela sempre traz. E a gente sempre, no meu caso, eu sempre faço o estudo com 2 ou 3 Bíblias, né? Para a gente se cercar de traduções, de contextos históricos que uma fala, a outra não. A Bíblia de Jerusalém é muito bom, né? Gabriel sempre usa, e acho que Cris, Antônio também tem, não sei se o Inácio também tem. Algumas pessoas que têm essa Bíblia podem dar o testemunho depois lá no grupo da gente, dizendo se é boa, se não é. Eu gosto de usar ela em conjunto com a Bíblia do Peregrino e uma outra Bíblia de estudo, que essa é um pouco mais cara e depois eu divulgo para vocês. Essa Bíblia que ela é muito específica, é bem completa ela, usada por todos os estudiosos de teologia, dos cursos de teologia também, e não é nada complexo não, muito pelo contrário, ela é bem simples e nos traz sempre uma leitura muito confortável. Ao lado tem o nosso Livro dos Espíritos, que eu falei, e nós temos a nossa obra máter, vamos dizer assim, né, a obra que a gente vai utilizar, que é a Filosofia Espírita, de Miramês, né, Fernando Miramês de Olivídio, psicografia de João Nunes Maia, uma obra fantástica, que primeiramente ela foi publicada em 20 volumes, mas depois ela foi condensada para 10 volumes, e em cada volume existe a condensação de 2 volumes em um só. É uma obra riquíssima, essa obra não é divulgada, não é estudada. Eu falo pela única experiência que eu tive de estudo no centro, né? Eu vim do SEIC, né? O Irmão do Caminho, e fiz o ESD lá, fiz o Mediúnico, e eles não usam essas obras, eles usam mais as obras, que é a obra mais fácil de você estudar, que é através da apostila, né? As apostilas que são feitas pela federação, nenhum demérito nelas, é possível estudar por elas, mas ela é muito recortada, muito picotada, os textos são muitas informações que às vezes se tornam sem sentido e não tem uma forma linear de você estudar. Eu fui até o ESD 4, se eu não me engano, e eu sempre tinha essa dificuldade por não obter uma obra dessa. E quando eu me deparei com essa obra da filosofia espírita, e recentemente agora com a filosofia dos médios, filosofia mediúnica, que é de Miramês também, que ele estuda todo o livro dos médios, é uma coisa fantástica. Você não quer mais estudar sem ter o auxílio dessas obras. Marcos Melo vai passar a noite todinha falando sobre isso. Esse primeiro momento é exatamente sobre isso, para que a gente entre nas obras, para que a gente veja o potencial e veja toda a forma como nós vamos estudá-la, né? Eu vou avançar um pouco mais. E vocês estão vendo aí, logo abaixo, o livro Opinião Espírita, que é de Franciscano Xavier, por Valdo Vieira, editado por Emmanuel e André Luiz. Nós já vemos estudando essa obra também, ela nos auxilia também com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa obra ela é auxiliar para 2 obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tanto faz a interpretação de algumas partes e questões do Livro dos Espíritos e partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela também está nos auxiliando no estudo do Livro dos Espíritos. Nós temos as leis morais da vida, psicografia de Divaldo Franco e de nossa querida Joana de Ângeles, né, que ela é muito festejada por alguns palestrantes, né, que gostam muito de citá-la, e às vezes de uma forma, me permito dizer isso, de uma forma muito antipática, porque eu percebo, isso é uma opinião de Marcos Melo, isso é uma opinião minha, alguns desses que falam de Joana de Ângeles, eles falam até se empinando o nariz, como se falar de Joana de Ângeles fosse para pessoas que tivessem um doutorado de espiritismo. E eu tenho certeza que Joana de Ângeles e Divaldo, quando trouxeram essas obras, eles não pensaram de que quando fossem colocadas como auxiliares das obras de Kardec, não fossem colocadas com essa forma soberba de às vezes falar. É uma obra maravilhosa, ela é uma obra e existe uma certa dificuldade na leitura dela, e eu sou sincero em dizer isso, porque ela traz palavras que não são usuais do dia a dia, tanto é que algumas obras deles, eles aperfeiçoaram e colocaram como se fosse já o vocabulário com a tradução do significado das palavras, de tão grande, às vezes, é a dificuldade de você ler o texto sem você estar consultando.
Isso aí é uma dica que eu dou a vocês, e de especialistas também que fazem, vamos dizer assim, a compreensão e a interpretação de textos, que sempre que você estiver lendo um texto, se você se deparar com uma palavra que você não sabe o significado dela, não continue a leitura do texto. Você veja o significado dela. Eu faço o seguinte, eu vejo o significado daquela palavra e coloco ela em cima daquela palavra que eu não sei. Meus livros são tudo assim. Tem muitas palavras que realmente eu não sei o significado e ninguém é obrigado a saber. Então você vai lá, coloca o significado daquela palavra, claro, você vê se ele está no contexto da frase, você coloca em cima e continua sua leitura, volta e continua. Mas não adiante a leitura sem você entender o que significa aquela palavra, porque senão não vai ter sentido, você não vai compreender. Isso acontece comigo direto. No começo eu achava isso, ficava assim, caramba, eu vou ficar parando o tempo todinho, eu vou terminar essa página nunca. Mas aí eu comecei a compreender que eu só ia entender aquela página se eu fizesse isso. Então eu paro, faço a substituição daquela palavra em cima, e é uma forma da gente aumentar o nosso vocabulário. Estudar o Espiritismo também é nos melhorarmos, como é que eu posso falar, o nosso vocabulário, a nossa mente, porque isso nos instiga, e didaticamente você aumenta a sua possibilidade de argumentação quando você conhece vários sinônimos da mesma palavra, você não se torna uma pessoa repetitiva. Isso é importante a gente saber, né, para que a gente possa avançar. Eu não sei, não tem como saber, a gente tem o Google aí, é só colocar e faz a tradução, certo? O Diálogo dos Vivos também, esse livro eu não conhecia, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por J. Herculano Pires e Espíritos Diversos. É fantástico esse livro, também é uma obra auxiliar, tanto do livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui ele foi criado por Chico Xavier, quando eu falo dentro do contexto da publicação desse livro, porque eram reuniões que aconteciam, reuniões de estudo que aconteciam no centro de Chico Xavier, o centro ao qual ele participava, e eles tinham dificuldade de interpretação de algumas questões. Então, olha só que coisa fantástica. Quando terminava o estudo, eles pediam auxílio aos espíritos, através de Chico Xavier. E eles iam para essa e pediam, meus irmãos, vocês poderiam trazer esclarecimento a respeito dessa questão que a gente não está compreendendo? Aí vinham espíritos de alto nível trazer para eles a explicação sobre aquilo. Então, como todas as reuniões eram gravadas, foi o que eles fizeram. Eles compilavam essas respostas, compilavam trazendo o texto, né, com as suas colocações, não sumarizando e nem reduzindo, mas trazendo as respostas de acordo com o que os espíritos iam falando e iam ensinando. Né? Espírito da Estípico, de Emmanuel, André Luiz e tantos outros que auxiliaram nessa mediunidade. A mediunidade de Chico Xavier e o esclarecimento das obras que eram necessárias naquela época. Nós vamos para o Pensamento de Emmanuel também, que é de Martins Peralva. É fantástico esse livro dele também. Todos esses livros tem de formato digital. E tem também na Federação Espírita lá para vender. Tudo na faixa de uns R$30, por aí. E Martins Peralva ele fez um trabalho fantástico, porque ele compilou todos os pensamentos de Emmanuel sobre vários temas. Então, tem muita coisa aqui que ele nos auxilia, tanto a questão do livro dos Espíritos, como também do Evangelho. Então, assim, tem questões que ele fala do item 401, pergunta e resposta, né? Questão 401, aí ele vai e faz, como tem aqui, o item 392, e ele faz a pergunta, né? Você se situa onde é que está a pergunta e ele traz a resposta. E o que é o pensamento de Emmanuel? O que é que ele pensava sobre aquelas questões? Então, todo esse material que nós temos é para nos auxiliar. Se você não tiver nenhum material desse, se você não quiser olhar nada, quiser ficar só acompanhando, só com o livro dos Espíritos, eu vou aprender, eu vou compreender alguma coisa, você vai compreender tudo, você vai saber exatamente todas as questões, você vai ter a compreensão na sua cabeça. Isso tudo que eu estou falando é para quem realmente quer se aprofundar no livro dos Espíritos, quer ampliar o seu entendimento sobre as questões. Pode ser feito só com o livro dos Espíritos, só vindo? Pode. A gente não está aqui obrigando ninguém a comprar nada, nem fazer coisíssima nenhuma. Aqui nós não recebemos comissão de nenhum livro, a gente não tem que passar nada para a federação se vai ganhar ou deixar de ganhar. A única preocupação que eu e todos aqueles que estão aqui, Antônio Seinácio, e todos aqueles que estão trazendo para vocês conhecimento, é que vocês possam se aprofundar, porque isso era a dificuldade que eu tinha. Eu começava a estudar as questões e perguntava, rapaz, será que tem algum canto que eles falam alguma coisa a respeito dessa questão? Não achava em canto nenhum. Até que eu comecei a pesquisar pouco a pouco e a espiritualidade foi me direcionando. Porque era a única solução, é a única forma que eu posso
compreender e passar para vocês que essa compreensão vinha dessa maneira, porque de outra forma não tinha, como foi passado para mim. Nós temos também essa obra que está aí, Estude e Viva, também, pelo Espírito Emmanuel, André Luiz, e de Chico Xavier, que vai nos auxiliar. Religião dos Espíritos, que vocês já são acostumados com ela, também, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é um livro também fantástico, todos eles são livros maravilhosos, e que vai nos auxiliar. Tem As Leis Morais de Caligari, que eu não tenho esse livro físico, nem digital, quem tem ele é Toninho, mas eu vou adquirir ele porque eu fui na federação e não tinha, mas também é um excelente livro que vai nos permitir um aprofundamento. Vamos para a próxima, Biel. A filosofia espírita, como vocês estão vendo aí, vocês estão vendo a foto de João Nunes Maia, de João Nunes Maia e de Fernando Miramês de Ovídio. Como eu já falei, a gente tem que escolher uma obra para que fosse o nosso norte, além de todas essas obras que eu acabei de citar, que é a psicografia de Chico Xavier, com auxílio de Emmanuel, André Luiz e vários espíritos, né? Tem também psicografia de Valdo Vieira. Mas o porquê João Nunes Maia e porquê Fernando Miramês de Ovídio? Miramês, como vocês já sabem, ele era... Primeiro eu gostaria de falar de João Nunes Maia. O pessoal tem muito essa questão de... até Kardec, a gente estudou isso em Inácio viu, nas obras, Kardec procurava sempre, de alguma forma, não trazer o nome de todos os médicos que participavam daquele momento, para que não pudessem trazer essa questão da vaidade, do orgulho, e que, de certa forma, pudesse trazer algum malefício, porque o mais importante era a obra em si, né? Nós vemos que no filme mostra a questão daquele médico que queria participação, porque o nome dele não estava, e teve aquele desgaste com Kardec, e Kardec disse que aquelas psicografias não pertenciam a ela, não surgiu da mente delas, então ela não tem o direito de reclamar a propriedade daquelas obras. E isso é verdade, né? Eu comungo também com esse pensamento, tudo que vem através, nós somos só mensageiros, né? Nós somos o medianeiro, nós estamos apenas mediando esse intercâmbio entre os dois planos, então não nos pertence, mas eu acho que a gente não é enaltecer, mas pelo menos citar o trabalho que eles fizeram, né? João Nunes Maia foi um dos grandes divulgadores da doutrina espírita na sua época, né? Ele foi contemporâneo de Chico Xavier. Ele, como eu já falei uma vez também aqui, ele já chegou a distribuir na Praça de Belo Horizonte, que é onde ele morava, onde ele morou até desencarnar, 10 mil exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio de uma família muito pobre, ele tinha 12 irmãos, ele trabalhava com a mediunidade desde os 4 anos. Trabalhava, eu digo, ele já sentia e tinha ostensividade desde os 4 anos de idade, que isso foi um grande, vamos dizer assim, um problema, né, para aquela época. A gente está falando de 1940, por aí. Então, imagine naquela época que estava surgindo o Espiritismo, como era difícil você ter um filho que tivesse essa ostensividade, tanto da vidência, da audição e o desdobramento, né, que ele tinha essa questão do desdobramento, igual ao professor Eurípides. Então, ele foi um dos grandes incentivadores e divulgadores da obra. Ele criou vários centros espíritas, auxiliou, como existem caravanas da Federação Espírita, que arrecadam livros e criam bibliotecas no interior do estado. Eles fazem caravanas e vão montando, sempre tem uma cidade. Eu nunca participei, mas espero um dia poder ter a possibilidade de participar de algum evento desse, porque para a gente ainda é um pouco difícil, eu não digo difícil, mas um pouco distante essa questão da federação. A gente olha a federação como uma coisa distante, mas isso é porque é uma coisa nossa, porque eu já participei de vários eventos da federação, as pessoas lá são maravilhosas, né? Claudinei, Marcos, lá que a gente faz uns trabalhos no Leão também. É só uma questão de querermos nos aproximar. E eu tenho certeza que a partir do momento da oportunidade, esse trabalho poderá ser estendido e a nossa casa poderá participar de vários eventos e agregar muito, tanto a federação para casa e a casa para a federação. O que é que eu posso mais falar a respeito de João Nunes Maia, além disso? Ele desencarnou em 1991, né? E existe ainda o centro, né, que ele fundou, foi a Sociedade Espírita Maria Nunes, o SEMAN, lá em Belo Horizonte.
Fernando Miramês, você já conhece a história dele. Ele era da família nobre da Espanha, era filho de um português, a mãe dele era francesa, um homem extremamente culto. Ele era íntimo do rei Filipe IV, rei da Espanha, e que por interesses nos países que estavam surgindo, né, como o Brasil, o descobrimento das Américas, o rei tinha necessidade de colocar alguém que fosse os olhos e a boca da Espanha nesses lugares, e mandou Miramês para cá para que ele pudesse acompanhar e trazer informações a respeito disso. Miramês era um homem extremamente culto. Ele já, há pouco tempo que desembarcou no Brasil, ele já sabia falar vários dialetos indígenas. Ele era considerado como se fosse o pai branco, né, o Babadi, como chamavam ele. E tem uma particularidade que na biografia dele, que se vocês quiserem consultar, ela está no livro Iniciação, psicografada pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito de Lancelin. Eu acho que deve ser esse nome aí. Depois eu passo para vocês aí, quem tiver a forma correta de pronunciar, me passa. E Miramês foi aquele rico, né, que está o jovem rico, né, que está em Mateus, né, Mateus 19, Marcos 10, 17 e Lucas 18, 18. E Miramês, depois de mais de praticamente 5 anos no Brasil, ele fica sem saber o que fazer, se ele vai dar continuidade, se vai continuar lá. E de repente, quando ele está lá, ele escuta uma voz que diz, aqui. Certa noite ele estava no local, né, pensativo, o que ia fazer, e vê uma voz que diz, vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ele lembrou de alguma forma aquelas palavras para ele fizeram certo sentido, aquela voz era como se ele já tivesse escutado. E essa passagem é referente exatamente em Mateus 19, 16, né? Eis que alguém aproximando-se dele lhe disse, mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse, o que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe, quais? Né, Miramês. Aí eu vou substituir o jovem rico por Miramês. Aí Miramês diz, né, ainda aqui em Mateus, quais? E Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. Honrai pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Miramês responde, eu guardei todas essas coisas, que falta ainda? E Jesus disse para ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Miramês, ouvindo essa palavra, né, saiu entristecido, pois era possuído de muitos bens. Só que nessa segunda oportunidade ele não perde. Ele lembrou do que foi isso, e questionando, a voz veio mais uma vez e diz, é isso mesmo, Fernando. Vai, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados de tua pátria, pois daqui necessitarão apenas da sua presença e dos seus ensinamentos, porque dessa terra não sairás mais. E Miramês passa uma procuração para os amigos dele na Espanha, e os amigos dele vendem, pessoas de confiança dele, vendem todos os bens que ele tinha e distribui de certa forma, com as pessoas necessitadas da Espanha. Então nós temos duas figuras que nos auxiliam no nosso estudo. João Nunes Maia, um médium que tem uma história fantástica. Eu queria que vocês entrassem depois e colocassem o nome João Nunes Maia para vocês verem. Eu falei aqui de uma forma tão muito paupérrima de toda a história dele, né? Devido ao adiantado da hora, mas hoje a gente pode ser que se estenda um pouquinho mais. Eu vou prometer que você é um pouco mais breve. Pode passar o próximo, Biel. Aí nós entramos agora, vocês estão vendo aí, mais uma vez, João Nunes Maia, Franz Anthony Mesmer, e aí quem colocar o celular na horizontal pode enxergar melhor a projeção que Biel está fazendo aí. Nós temos um livro, Além do Ódio, né? Esse livro, ele conta uma história que vem, que é um romance, né, que aborda aspectos do Brasil colônia, da escravidão no Brasil e da Inquisição em Portugal. Temas que se desenrolam, né, paralelamente no transcorrer do livro, e fala muito dessa questão da questão que a gente vai estudar com relação às várias encarnações que nós temos, né? Essa questão do mal que você faz ao outro, você vir, e da lei de causa e efeito, principalmente, tudo que a gente faz e provoca, nós temos que voltar para fazer o acerto.
Aí você está me perguntando o que é que tem essa pomada aí, a gente vai vender essa pomada? Não, essa pomada não é vendida. Ela é dada, e foi através de João Nunes Maia que ele recebeu a fórmula das mãos de Franz Anton Mesmer. São Inácio é um profundo conhecedor do mesmerismo. Franz Anton Mesmer era um médico, né, no final, porque ele era ele era doutor em filosofia, ele depois estudou direito, ele era doutor também em teologia, até que do direito ele passou para a medicina e permaneceu lá. Ele não era muito bem compreendido, ele começou a ler, a estudar essa questão do magnetismo, né, dos fluidos, dessas questões da eletricidade, porque ele, além de ser um homem muito culto, ele tinha as pessoas do círculo dele, era Mozart, Heck, que eram grandes músicos, né, ele gostava muito dessa parte da música. E, infelizmente, apesar dele ter ido ele era alemão, né? Apesar dele ter ido para a França para tentar desenvolver o trabalho dele lá e apresentar, ele não foi bem aceito. Inclusive, ele saiu da França e voltou para a Alemanha, passou um bom tempo lá. E praticamente o mesmerismo só começou a ocorrer depois que praticamente no final depois da desencarne dele, é que aqueles seguidores, os estudiosos começaram a retirar as obras dele, os trabalhos dele seríssimos, né? Porque ele fazia vários experimentos com barras de ferro, eram coisas fantásticas, né? As pessoas que trabalham com essa questão do hipnotismo também são dessa vertente de Mesmer, diziam que o trabalho dele era um trabalho de indução, ficavam chamando ele de charlatão, porque não conheciam, diziam que eram coisas fantasiosas, e acabaram desacreditando ele. Então, João Nunes Maia, quando ele foi publicar, ele terminou de publicar esse livro, que João Nunes Maia, ele fez um grande trabalho junto dos leprosos, né? Leprosos, naquela época que se tinha essa palavra um pouco mais pesada, que hoje são as pessoas que têm esse distúrbio no bacilo de Hansen, são os hanseníosos. E quando terminou esse livro, né, que é uma psicografia, deixa eu só pegar aqui, porque eu tenho que dizer o nome dele, pelo espírito Senhorzinho Cardoso. E Senhorzinho Cardoso, porque esse livro de João Nunes Maia, Além do Ódio, ele fala muito da questão da escravidão, da questão dos terríveis, as condições, né, que os negros passavam, dos açoites. Ele trazia muito isso. E quando ele terminou da psicografia desse livro, o Senhorzinho Cardoso chegou para João Nunes e disse: olha, você vai passar pela primeira vez, vai entregar pela primeira vez esse livro, vai fazer o lançamento desse livro num leprosário. Você vai levar e vai lá no leprosário, que ele sempre visitava esse leprosário lá. Você vai lá e vai levar os livros para lá e vai ser o lançamento. Então, quando ele chega lá, estava lotado de familiares, dos irmãos que tinham esse problema, dentro de um galpão. E quando ele terminou de distribuir um livro para todo mundo, ele viu uma figura entrando dentro daquele galpão, né? Uma figura luminosa que vinha, que ele não identificou. E assim que ele chega perto de João Nunes Maia, ele diz: pega a caneta, pega o lápis ou papel, que eu vou te passar a receita do medicamento, que vai salvar e vai auxiliar muitas pessoas, que é exatamente para auxiliar no tratamento daqueles leprosos que ali estavam, né? As pessoas que têm essa deficiência do bacilo de Hansen. E João Nunes, na mesma hora, colocou lá, começou a fazer a forma, né, desenvolveu essa pomada, e na hora que ele terminou de fazer a psicografia, ele perguntou: e o pagamento vai ser cobrado? E aí que ele não sabia que era Mesmer, e aí Mesmer fala a ele que o pagamento vai ser Deus te pague. Então, essa pomada ela é produzida até hoje, de forma gratuita, ela não pode ser vendida, porque foi um presente que veio da espiritualidade. Muitas pessoas se beneficiaram, se curaram da hanseníase, usando essa pomada. E tem uma cena que, quando a gente imagina essa cena, na nossa mente a gente se emociona, que foi um dia que chegou um ônibus na casa de João Nunes Maia. Chegamos lá todo empoeirado, que ninguém nem viu uns direito. Aí parou na casa dele, começou a descer um monte de gente de dentro.
E a esposa dele chamou ele, e ele, sem saber o que era, aquele monte de gente, eram pessoas que vinham, que tinham se curado da hanseníase usando a pomada que é chamada a pomada de Vovô Pedro. Então, foi uma cena, foi um momento emocionante para João Nunes Maia, com certeza, e para todos aqueles que estavam ali vindo agradecer a ele. É por isso que eu falo a vocês da grandeza desse médium, né, desse ser humano, que a gente não pode ficar não é enaltecendo, porque eu acho tão chato isso, a gente que não vai falar dessas pessoas, eu fico sempre com essa ressalva, porque é besteira minha, porque eu tenho que acabar com isso, e quando eu quiser falar de algum desses médios, eu falar sem me preocupar. O que é que fulano ou ciclano vai ficar achando se eu estou enaltecendo, falando. E, e sempre que eu vier agora falar qualquer coisa aqui, eu não vou mais ficar me preocupando com isso, porque isso é uma coisa que às vezes até me bloqueia de falar dos médios, sabe? Porque às vezes a gente fica achando que a gente está querendo enaltecer, que a gente está tornar um médio maior, mas eu acho que não. Esses exemplos que nós tivemos, nós temos sim que citá-los, eles, todos eles, porque eles podem servir de paradigmas para muito médio descontrolado que existe hoje em dia aí, fazendo besteira. E as pessoas, como não têm esses paradigmas para saber o que é o correto, o que é a mediunidade com Jesus, e não conhecem essas obras aí, não sabem o que é realmente um verdadeiro médium que trabalha com a mediunidade com Jesus. Temos nosso Chico Xavier, esse é o concurso, é alguém que nós temos sempre como paradigma, mas temos que trazer esses outros também, para que essas pessoas saibam que não foi só o Chico Xavier que conseguiu ter essa mediunidade com Jesus. Nós temos também outros que podem também chegar a essa excelência de trabalhar com a mediunidade com Jesus, né, que isso é o principal. E no final agora, pode passar, Bel, nós temos agora, uma forma de como vocês vão trabalhar, aquilo que eu falei para você. Esse material aí é só um fragmento do que eu vou passar para vocês. Isso aí é uma planilha de Excel que eu transformei em PDF, e ela vai da questão número 1 ao final. Vocês estão vendo aí nessa última linha, coluna dela, né, da direita de quem está vendo. Eu só vou ampliar aqui para mim, para poder enxergar direito. Pronto, por exemplo, nesse roteiro 1 que tem, né, eu botei umas questões um pouco adiantadas para poder vocês verem as obras que tem de reminiscência, né. Por exemplo, essa roteiro de estudo no 2 aí, no item 2, tem questão 84 a 92. Né? Os objetivos gerais dessas questões compreendem a finalidade do perispírito e sua constituição. Iniciar o estudo sobre as diferentes ordens de espíritos. E logo em seguida tem lá. Esse 93 é a questão. Então, a questão 93, ela tem Pensamento de Emmanuel, o livro Pensamento de Emmanuel, capítulo 3. Se você for lá no livro Pensamento de Emmanuel, no capítulo 3, você vai ter uma obra que vai lhe auxiliar a aprofundar nesse estudo. Você vai também Filosofia Espírita, de Miramês, no volume 2, porque aí já é a questão 93, é mais na frente. No volume 2, você vai pegar essa pergunta e vai procurar a resposta, lá no volume 2. Então, aí você tem duas obras que vão lhe auxiliar nessas questões, né? E aí você vai descendo e vendo, como eu coloquei aí, a questão de 100 a 106, aí a questão de 100 a 106, nós temos na Filosofia Espírita de Miramês todas essas questões, da questão 100 a 106, todas elas têm um comentário de Miramês como Filosofia Espírita. Bem, pessoal, essa era a primeira parte que eu gostaria de passar para vocês. A gente está já 8h45, né? Esse era o esboço do que eu trouxe para vocês, de que como a gente vai estudar toda a obra, os materiais que nós temos, nós vamos disponibilizar, Gabriel vai estar disponibilizando assim que a gente terminar, essa primeira apostila de Miramês, que ela tem virtual, ela também você pode comprar de forma física através da editora, mas ainda está um preço muito caro, e principalmente com relação ao frete dela, que é muito caro, é 60 e alguma coisa. Então, assim, de certa maneira é um pouco complicado a gente adquirir ela, porque só tem pela internet, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do formato. Se tiverem alguma sugestão também, pode passar para mim, né? Eu gostaria apenas de, como hoje é aniversário de Bezerra de Menezes, hoje eu me deparei com um texto dele, sem nem saber do que se tratava.
Diálogo dos Vivos tem uma mensagem no capítulo 5. É homenagem a Bezerra de Menezes, Franciscano Xavier. A mensagem de Maria Dolores foi obtida em nossa reunião pública, levada a efeito em homenagem ao nosso caro benfeitor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. O tema em estudo foi o item 11 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Beneficência. Após os comentários da noite, a nossa querida irmã compareceu com sua página poética, Mãos Benditas. Nota: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi eminente médico cearense que residiu longos anos no Rio de Janeiro, tendo se destacado na vida política e intelectual da corte, onde exerceu elevadas funções públicas, convertendo-se ao espiritismo. Tornou-se verdadeiro apóstolo da doutrina, dedicou-se à assistência social de tal maneira que passaram a chamá-lo de médico dos pobres, por suas atividades na divulgação e prática da doutrina. Foi cognominado de Kardec brasileiro. Tendo nascido a 29 de agosto de 1831, as instituições espíritas de todo o país costumam prestar-lhes homenagem no correr do referido mês. Na sua bibliografia figura um volume de relevante importância médica intitulado A Loucura sob Nosso Novo Prisma. E agora vou recitar de forma bem precária, que trazer para vocês essa poesia de Maria Dolores, em que ela nomina de Mãos Benditas. Escuta-nos, Senhor. Na luz do lar celeste, desejamos, Jesus, agradecer-te as mãos benditas que nos destes, aquelas mãos sublimes que nos entreteceram o berço entre as forças do mundo, que fizeram escolas, aquelas que tomaram nossos dedos, revestidos por ti de amor eterno e profundo, a fim de penetrarmos nos segredos das palavras e letras da instrução. Aos que encontramos no caminho, quando a sombra da mágoa nos alcança, e acendem para nós, com simpatia, o facho da esperança. Aquelas que nos trazem ao sol do dia a dia exemplos de trabalho, aos que cavam a terra, muitas vezes suportando espinhos agressores, e vibram de alegria ao vê-la transformar-se em celeiro de flores. Aos que fazem o pão, às que costuram vestes multiformes, cobertura e agasalho, aquelas que nos dão a bênção da limpeza, as que buscam nos dons da natureza, quantas vezes cansadas de lutar, os recursos da vida que nos erguem no lar. As que socorrem os doentes, as que se inclinam para os sofredores, em recintos de angústias, lares e hospitais, que afagam companheiros indigentes ou que protegem pobres pequeninos, revelando desvelos maternais. As que orientam para a ordem, garantindo a justiça e a segurança. As que escrevem bondade, educação, beleza, em que a estrada se eleva e a mente se aprimora, criando o mundo afora, ideias de otimismo, reconforto, das quais se estende a luz de surpresa em surpresa. Aquelas que se humilham, quais violetas, e revolvendo o pó, levantam nosso irmão ou nossa irmã, caído nas sarjetas ou no esgoto comum, de coração dizendo a cada um: você não está só. As que foram batidas por críticas mordazes e prosseguem agindo como fazes, retribuindo o mal com o bem. As que ajudam e passam sem ferir a ninguém. Benditas sejam elas, todas as mãos, Senhor, que procuram servir, exército de estrelas a buscar-te, edificando em toda parte o reino do porvir. E agradecendo-as, rogo-te, Jesus, toma minhas mãos vazias, faze-me trabalhar em todos os dias, e porque me conheça, tão pobre quanto sou, de revés em revés, sem nem mesmo poder aspirar ante os séculos futuros a sublime ventura. Anseio conquistar a posição do servo que se esqueça nas tarefas de amor que o teu amor reparte. E a despeito de minha imperfeição, frágil, errado e inculto, quero dar-te meu próprio coração. Obrigado, meus irmãos, a oportunidade, e vamos seguir nesse nosso estudo, que está apenas começando. Obrigado, devolvo uma palavra para você, Biel.